pastor Júlio Falcão. Vamos receber o homem de Deus, uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Amém. Obrigado ao louvor, menos o Wander. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo. Deus é bom em todo tempo, todo tempo. Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, no capítulo 54. Isaías 54. Vamos ler até o 17. Prometi para o bispo Claudionor que eu não vou demorar. Você é amigo do relógio. 54. Isaías 54. Encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solteira do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da sua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz as armas para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Quem aqui é servo do Senhor? Então feche os seus olhos, peça para Ele falar com o Senhor.
Peça para Ele falar com você nessa noite. Pai, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, pela oportunidade, Pai Santo, de levar a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus querido, nesta noite. Derrama sobre cada coração aqui o Teu Espírito Santo. Traga a revelação da Tua palavra. Traga resposta para aqueles que vieram buscar resposta. Leve o socorro para aqueles que precisam de socorro. Abra portas, Pai, para aqueles que precisam de portas abertas. Cure as feridas físicas, emocionais e espirituais para aqueles que precisam de cura. Liberte os cativos, Pai. Aqueles que entraram nesta noite aqui querendo uma libertação, seja a dependência química, do álcool ou da pornografia. O Senhor é o Deus libertador. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que protege. Oramos a Ti, Pai, confiantes no Teu nome, confiantes, ó Deus querido, nas Tuas promessas, e no nome precioso e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode aplaudir Ele? Aplauda esse Deus. Querido Deus que nós servimos, Ele é um Deus de restauração. Ele conserta aquilo que está estragado. Ele dá uma oportunidade. Lembro muito bem, já contei esse testemunho aqui só para ilustrar antes de começar, que uma vez eu orava na igreja de Cristo da Tancredo Neves, e entra um jovem de lá, e eu pedi uma resposta para Deus. Deus me dá uma resposta. Aquele jovem entra desesperado, fugindo de traficantes, e Deus me mostra a vida dele. A vida dele estava destruída. Do altar ele desceu para a boca do fumo. De ministro de louvor ele foi para a boca do fumo. E Deus me deu uma palavra de restauração para a vida daquele jovem, mas era a última oportunidade, porque Deus tinha dado outras para ele. Eu dei aquela palavra de Deus para ele, fui tomado pelo Espírito Santo. Aquele jovem pegou aquela palavra no coração, vestes sujas ele estava, literalmente sujas. Como nós, como estamos enveredados no pecado, somos sujos espiritualmente. Tanto fisicamente como espiritualmente, aquele jovem estava sujo. Ele pegou aquela palavra no coração dele, ele pegou a oportunidade, como aquele ladrão na cruz, que talvez fez tudo errado na vida dele, mas ele aproveitou a última oportunidade para ter uma restauração mais importante da vida dele, que era o perdão dos pecados e a salvação da alma. Aquele jovem estava diante dessa situação. 2 ou 3 anos depois eu vou pregar em Pameri. Lá estava aquele jovem que outrora bispo Cleuto era sujo, maltrapilho, corria dos traficantes. Ele, a mulher e a criança estavam jurados de morte. E eu encontro ele na igreja em Pameri, de terno, bem penteado, barba feita, me encarando, olhando dentro da biloca dos meus olhos. Eu não conhecia, porque eu conheci ele todo sujo, todo maltrapilho. Ele fala: pastor, o senhor não está me conhecendo? Não, meu filho, eu sou aquele jovem que o senhor foi usado por Deus para falar que Deus estava me dando a última oportunidade da minha vida para eu se arrepender, sair dos caminhos que eu estava, do caminho do pecado, que Ele restauraria não só a minha vida, mas também o meu ministério. Lembra? Estava eu, a mulher, fugindo dos traficantes, e uma criança. Lembro. Pois é, pastor, sou eu. Hoje eu sou presbítero dessa igreja aqui. Só para você ter uma dimensão do Deus que você serve. Ele é o Deus que restaura. Não tem causa impossível para Ele. Não tem situação perdida para o nosso Deus. Não tem vaso quebrado que Ele não possa fazer novamente. Esse povo estava nessa situação. Jerusalém ainda estaria desolada, deserta, por causa da rebeldia daquele povo. Um povo ingrato. Mas Deus, o Deus que nós servimos, Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus do perdão. Ele fala aqui, os 3 primeiros versículos, ele fala de esperança para aquele povo. Se você observar, ele fala: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Aquele povo estava sendo considerado como uma mulher estéril.
como uma mulher estéril, que mesmo na velhice pensa, é impossível, não dá mais, passou o tempo. Lembra de Ana, que estava assim, triste, humilhada. Lembra de Isabel, mãe de João, já estava na velhice, tinha passado o tempo já. Mas para Deus o tempo não passa, o tempo dele é perfeito, meu querido. Ele chega no momento certo, na hora certa. Aquilo que é impossível para o homem é possível demais para Deus, porque há esperança para aqueles que confiam em Deus. Se você tem um sonho engavetado aí de um curso de faculdade, há esperança, você tem vida. Boris Casoy, 80 e nem vai alguns anos. Quem já viu falar no Boris Casoy da TV aqui? Ingressou esse ano, faculdade de veterinária. Vai começar tudo de novo, porque tinha um sonho, tinha algo para realizar. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fé em Deus, há esperança. Jó sabia muito bem disso, e ele dizia no capítulo 14, versículo 7 ao 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Talvez pareça que está perdido. Aquele povo olhava para a situação que estava ali em Jerusalém e falava: não dá mais, está desolada, não dá para repovoar isso aqui novamente, as ruas não vão ser mais alegres, os lares não vão ter mais a alegria da família, porque está desolado. Mas Deus está dizendo: ainda há esperança, ainda há esperança. Deus restaura. Eu não sei se foi nesse domingo que a pastora Sheila trouxe um testemunho aqui de um parente dela, um tio, parece, sobrinho. Se você falar o que aconteceu para o mundo aí, vai falar: é loucura dos crentes. Estava com um nódulo nas cordas vocais, tinha que operar, tinha passado por vários médicos, mas aí o médico olha lá dentro e fala: uai, parece que fez uma cirurgia de dentro para fora. O Deus que nós servimos, Ele restaura, meu querido. Tem tumor, Ele tira o tumor. Tem raiz de câncer, Ele tira a raiz de câncer. Tem raiz de amargura, de depressão, Ele faz cessar, meu querido. Mas é preciso ter esperança nesse Deus. É preciso confiar nas promessas desse Deus. Tomar posse daquilo que Deus promete, meu querido. Quando nós passamos por uma enfermidade, nós temos que acreditar que o Deus que nós servimos, Ele falou que nós poderíamos ficar curados. E temos que confiar nele. Fazer a nossa parte, mas confiar sobretudo nesse Deus. Versículo 2, ele fala: amplia o lugar da tua tenda. Deus está falando de uma restauração ampliada. O que você tem, Ele pode melhorar, meu querido. Se você tem paz no seu lar, Ele pode ampliar essa paz. Se as suas finanças estão boas, Ele pode melhorar ainda mais, porque é assim que Deus está falando. Alonga as tendas, está falando do povo de Israel, é verdade. Vocês sairão, meu povo é para toda nação. Portanto, Deus está falando para mim e para você também, para todo o planeta, todas as nações. As bênçãos dele se estendem para todos nós, meu querido. Há promessas de Deus para nós. Há promessas de Deus lá no livro de Gênesis para a família, para todas as famílias. Mas então por que será que as famílias estão sendo saqueadas por Satanás? Por que será que as famílias estão sendo destruídas? Pelo adultério, pelos vícios, pelas brigas, pela falta de amor. Há promessas de Deus. Deus falou para Abraão: através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que alguns lares não estão usufruindo dessas bênçãos? Você já parou para perguntar isso? Por que está entrando o vício dentro da minha casa? Por que está entrando a contenda dentro do meu lar? A resposta, meu querido, é porque não estão confiando plenamente nesse Deus.
é porque não está colocando esse Deus como o sustentáculo desse lar, como o alicerce. A pedra de fundamento da casa tem que ser Deus, meu querido. Se eu fazer um projeto, a casa do bispo Claudionor e da bispa Shirley, e não colocar os fundamentos, os elementos estruturais, essa casa vai ruir, essa casa vai rachar, essa casa vai afundar. Assim é a nossa vida. Temos que tomar posse dessa promessa que através de Abraão, da obediência e da fé de Abraão, porque ele tomou posse das promessas, nossas famílias também seriam benditas nessa terra. A sua família é bendita nessa terra, meu querido. A sua família é abençoada nessa terra. Mas Deus tem que ser o centro da sua casa. Toda a decisão tem que ser tomada embasada em princípios bíblicos, em princípios que Deus tem nos ensinado, o caminho que Deus tem nos mostrado. É preciso atentar para isso. É preciso tomar posse das promessas, mas é preciso crer naquele que fez promessa, meu querido. Quando você ora, você crê no Deus que você tem pedido para Ele? Ou você acostumou a orar somente? Precisamos orar e crer no Deus de promessa, no Deus que promete, mas no Deus que é fiel para cumprir, em todos os momentos e em todo o tempo, meu querido. Talvez para nós está demorando, mas é porque Ele está nos preparando para aquilo que Ele está fazendo para nós. Versículo 5. A importância de saber quem que te fez a promessa, meu querido. É Deus que fez essa promessa para Abraão e que se estende para nós. É Deus que estava falando com esse povo que daria uma nova oportunidade, que ajuntaria eles novamente, que protegeria e que derramaria as promessas nas vidas deles. E assim diz o versículo 5: Deus se mostra, Deus se revela, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Quem está fazendo promessa para você não sou eu, meu querido. Não foi os bispos que ali estão sentados, nem os nossos apóstolos. Quem tem feito promessa para você é o Deus que fez toda a terra, meu querido. Se Ele te prometeu uma casa, Ele vai te dar uma casa. Se Ele te prometeu restauração no seu lar, Ele vai restaurar o seu lar, meu querido. Porque eu nunca vi na Bíblia nenhuma palavra de Deus voltar vazia, nenhuma promessa dEle não se cumprir, porque Ele não mente, Ele não falha. Ele é o Deus Pai das misericórdias. Conheça o seu Deus, tenha certeza de quem é o seu Deus. Quando Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, ele chega diante de uma sarça ardente, e aí Deus fala para ele, dá toda a estratégia para ele tirar o povo do cativeiro, e ele fala: quem que eu vou falar para aquele povo que me enviou? E aí Deus fala: diga a eles que o eu sou te enviou. O eu sou o caminho, o eu sou o pão da vida, o eu sou a oliveira verdadeira. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus, meu querido. Tenha certeza disso. Não se preocupe, é óbvio que como brasileiros nós temos que tomar uma postura, mas não se preocupe, não coloque dentro da sua cabeça 7 de setembro, 7 de setembro, está virando uma loucura. Coloque na sua cabeça o versículo 5, o teu Criador, o teu Redentor, o Senhor dos exércitos. Ele não depende de economia humana, Ele não depende de governo humano. Ele é o Deus Todo-Poderoso, meu querido. Ele é o Deus que muda estações se for preciso. Ele é o Deus que muda governantes se for preciso. Ele é o Deus que restaura toda a sorte daqueles que creem nele, meu querido. Creia nesse Deus. Toma posse das promessas desse Deus da restauração, desse Deus da proteção, Deus que protege. Sabe o rapaz que chegou lá na igreja
com a vida destruída pelas drogas. Ele falou: pastor, eu não posso sair daqui, porque os traficantes vão me pegar na esquina, eles vão me achar. Eu falei: pode ir, porque Deus está te cercando com os anjos, cegando todos os inimigos. Vai, toma um banho, volta. Nem na volta não se preocupe, nem ao sair do culto depois não se preocupe, porque Deus está cegando os inimigos. Esse é o Deus que nós servimos, meu querido. Quem se levanta contra o povo de Deus se levanta para cair. Toda arma forjada contra o povo de Deus não prosperará, diz a palavra do Senhor aqui. Esse Deus maravilhoso, o Senhor que se compadece de nós, o Senhor que é Pai das misericórdias, porque diz assim o versículo 10: porque os montes se retirarão e os outreiros serão movidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Nós não sofremos sozinhos, meu querido. A sua luta, você não está lutando sozinho ou sozinha. Deus se compadece de você. Deus sabe de todas as nossas lutas. Ele sabe de todas as nossas fraquezas, as nossas falhas. Ele sabia da fraqueza desse povo aqui, mas mesmo com a fraqueza desse povo, que às vezes até era idólatras, Deus se compadeceu e está colocando à disposição deles as muitas misericórdias. É isso que Ele faz. Talvez você que está me assistindo, ou você que está aqui nessa noite, fala: não há jeito para mim mais, não, os caminhos que eu tomei foram caminhos terríveis, as decisões que eu tomei até agora foram decisões que conduziram a minha família à tristeza, a minha saúde ao fracasso, não dá mais, eu entristeci o coração de Deus. Deus é o Pai das misericórdias, meu querido. Ele está pronto para te perdoar, Ele está pronto para restaurar a sua vida nesta noite, mas é preciso tomar posse dessa palavra, é preciso tomar posse da promessa dEle para a sua vida. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, diz o Senhor. Ele não tem pensamentos ruins de você, Ele tem os melhores pensamentos, ainda que seja um povo perverso, como foi o povo de Nínive. Deus manda Jonas lá em Nínive: prega para aquele povo, se não arrepender, eu vou destruir. Mas o povo se arrependeu, e Deus perdoou aquele povo, e Deus não destruiu aquela cidade. Ainda dá tempo da nossa nação se arrepender. Ainda dá tempo do Brasil se arrepender pelas inúmeras vezes que maltratou a palavra de Deus, pelas inúmeras vezes que pegou o nosso Redentor, o nosso Jesus Cristo, e blasfemou em avenidas, em novelas. Ainda dá tempo de se arrepender e usufruirmos das graças e das misericórdias do nosso Redentor, do Senhor dos Exércitos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que a nação brasileira se arrependa, que a minha família possa se arrepender, que Pires do Rio possa se arrepender, que Goiás possa se arrepender, que o Brasil possa se arrepender e curvar diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade para governar a nossa vida, para governar a nossa casa, para governar a nossa nação. O Deus de Israel, o Deus de Pires do Rio, o Deus do Brasil, Criador dos céus e da terra. Versículo 17 é exponencial: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Há uma palavra-chave aqui: é preciso ser servo, é preciso servir a esse Deus, servir a Ele continuamente. Quarta-feira eu preguei Daniel 6, quando vai jogar Daniel na cova dos leões, o rei diz: será que o teu Deus, ao qual você serve Ele continuamente,
te livrará? Não sei se foi uma pergunta ou uma exclamação na época, eu não lembro. Mas Daniel servia a Deus continuamente. Busca aí, bispo Claudinho. Continuamente. Daniel, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Servir a Deus continuamente. Todos os momentos da sua vida. Dentro da igreja é muito fácil. Fora da igreja é que você tem que se destacar como crente. Fora da igreja é que a luz de Cristo tem que brilhar na sua vida, para você tirar da escuridão aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Sirva a Deus em todo momento. Sendo servo de Deus, verdadeiramente nós usufruiremos desta palavra aqui. Nenhuma arma contra nós prosperará, meu querido. Nenhuma língua que se levantar contra nós em juízo não fluirá, ela cairá. Nós precisamos viver o que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 9, diz que: eis que vos dou o poder de pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Fazer como Paulo fez, meu querido. Ele tomou posse dessas palavras. Coloca isso no seu coração, é o que está escrito aqui: nenhuma arma prosperará contra você, nenhuma língua em juízo te condenará, meu querido. Porque você serve um Deus vivente, um Deus que não é indiferente, um Deus que não é de pedra e de pau, é um Deus que fez os céus e a terra, o nosso Redentor. Daniel, quando ele vai para aquela viagem do naufrágio, e ali no mar Mediterrâneo, ele chega a uma ilha por nome de Malta. Ele não morreu no naufrágio, porque Deus poupou a vida. Deus falou para ele: vai afundar o negócio. O navio vai bater em pedra para lá e para cá, vai afundar, mas ninguém vai morrer. Pensa no negócio desse, biscoito. Sou lá no avião, o avião vai espatifar no chão, mas ninguém vai morrer. Daniel, Paulo confiou nisso aqui. Paulo confiou nessa promessa quando ele estava nessa viagem. Não morreu. Mas quando ele chega na ilha de Malta, ele pega ali uns gravetos e vai jogar no fogo. No meio dos gravetos tinha uma cobra. A cobra pica na mão dele. Aqueles homens começam a olhar: agora vai morrer. Esse homem deve estar condenado a alguma coisa. Não morreu no mar, agora vai morrer aqui. Vai morrer. Ficou olhando, esperando a morte. Mas a morte não veio, porque Paulo tinha tomado posse das promessas do Senhor. Paulo sabia o Deus que ele estava servindo, meu querido. Ele jogou a cobra no fogo e continuou vivo e seguindo os propósitos do Senhor, seguindo os caminhos e as promessas do Senhor, meu querido. Eu não sei o que você precisa de restauração, mas Deus é claro nessa noite de mostrar aqui que Ele é o Deus da esperança. A esperança, não tem nada perdido. Que Ele é o Deus da promessa: através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A promessa aqui, Jesus falando: olha, se pisardes em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Toma posse. No meio da Covid, eu fiquei com 2, 3 mulheres com Covid em casa, não peguei Covid, meu querido. Tem algo diferente? É Deus, é confiar em Deus, meu querido. Confia nas promessas de Deus. Confia que Ele pode mudar a história da sua casa, Ele vai mudar a história da sua casa. Confia que Ele pode mudar a história dessa cidade, Ele pode mudar a história dessa nação, Ele pode mudar. Mas nós precisamos confiar em Deus. Sua vida profissional, Ele pode dar uma reviravolta nela, como Ele deu uma reviravolta na minha vida profissional. Ele pode dar uma reviravolta na sua vida espiritual, na sua vida, talvez o seu casamento está borocochô aí, mas Ele pode, porque Ele é o Deus do amor. Ele é o Pai das misericórdias. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas o que eu posso dizer para você: há esperança. Você é servo e serva do Senhor Jesus? Você serve unicamente o Senhor teu Deus? Só a Ele você presta culto e adoração? Então essa promessa é para você. Os livramentos são para você. Nós somos povo de Deus. Nós somos a raça separada, geração eleita.
Coloque-se de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Se foi feitiçaria que fizeram, vai cair por terra. Se alguém está te perseguindo emocionalmente, fisicamente, com agressões, não prosperará mais, porque a palavra do Senhor chegou no seu coração nessa noite. Tome posse dela. Saia daqui empoderado e empoderada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Comece a clamar a Ele, comece a dizer: Deus, eu estou aqui nessa noite de forma definitiva, tomando posse da tua promessa, tomando posse daquilo que está na tua palavra, tomando posse, Deus querido, de tudo aquilo que foi pregado nessa noite aqui. Fala para Ele. Talvez essa noite é a última oportunidade que Deus está te dando de mudar a tua história, de conquistar aquilo que você acha que é inconquistável. É inconquistável para você, mas não é para Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Firma aliança com Ele nessa noite, igreja. Firma uma aliança, um propósito com Deus. Senhor, eu quero firmar nos teus caminhos. Eu não quero mais servir a dois senhores, os vícios e o Senhor. Eu quero servir ao Senhor, eu quero vestes novas. Eu quero que o meu cabelo seja lavado, penteado, minha barba seja feita. Eu quero um novo tempo, Pai. Arabaixo e decore candalabás. Pai Santo, Deus fiel e amado, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, o nosso Redentor. A tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. Tem promessas para o Senhor, promessas do Senhor para nossas vidas, Pai. Promessas de restauração, promessas de prosperidade, promessas de proteção, Pai, de curas, de milagres, de livramentos, Pai. Deus amado, eu profetizo nesta noite sobre a vida do teu filho e da tua filha, servo e serva do Senhor, aqueles que creram na tua palavra, aqueles que creram na pregação, aqueles que estão guardando esta palavra no íntimo do coração, Pai, para que haja um marco nesta noite, Pai, para que haja um diferencial, um divisor, Pai. A partir de agora, Pai, vem o alongamento da tenda, o firmar das estacas, Pai, porque as promessas do Senhor começam a ser cumpridas, o tempo do Senhor começa a chegar, Pai, em nome de Jesus, na vida daqueles que creem no Senhor, Pai. Eu tomo posse das tuas promessas. A tua igreja, a igreja de Cristo sede, toma posse das tuas promessas, Pai. E eu profetizo na vida do teu filho e da tua filha, na vida da igreja, daqueles que nos acompanham, Pai, toda sorte de bênção, Pai. Eu profetizo, Pai, todas bênçãos do Senhor na área espiritual, emocional, na saúde, no casamento, Pai. E toda arma forjada caia por terra agora. Toda palavra de maldição, toda herança, Pai, maldita que vem acompanhando essa pessoa há muito tempo, de geração em geração, eu repreendo agora, Pai, na autoridade que há, no nome do teu Filho Jesus. No nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Se você toma posse das promessas, aplauda Ele, exalte o Deus da sua salvação. Sua palavra vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir na sua vida. Você crê nisso? As promessas do Senhor vão se cumprir na sua casa. Tome posse. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família.